Sejam todos bem-vindos à Casa dos Improváveis, essa casa que Deus escolhe pela graça e não pelas probabilidades. Como é bom estar com vocês. Esse é o nosso último módulo de agosto, né? A Escola dos Improváveis, então a gente está finalizando esse mês agora, um mês maravilhoso, onde o Senhor nos ensinou bastante, onde aprendemos que depois do chamado existe uma escola, existe uma preparação. E hoje nós iremos estudar sobre alguém, nada mais, nada menos que apóstolo Paulo. Mas antes de falarmos de apóstolo Paulo, nós vamos falar de Saulo. Quem era Saulo? Quem era apóstolo Paulo antes de se tornar quem se tornou o grande homem? E eu quero te dizer hoje que Deus não apenas perdoa o nosso pecado, mas Ele transforma completamente a direção da nossa vida e nos dá um novo propósito. Ele não só transforma o seu passado. Quando você olha para trás, imagine quem você era. Como Deus, te deu uma oportunidade? O que Deus fez, na sua vida que hoje você é uma pessoa diferente? E eu tô com o computador aqui do lado, que eu estou em viagem com meu esposo e eu estou sem as minhas tecnologias. Então, eu estou gravando aqui, fazendo uma adaptação, tá? Mas tá tudo certo. Não vamos deixar de ter o nosso episódio da Casa dos Improváveis essa última semana do mês de agosto. E hoje nós vamos falar que Saulo, ele não era alguém perdido. Ele era um homem convicto de que ele estava fazendo a coisa certa. Antes de tudo acontecer, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, ele estava adorando a Deus, ele estava cumprindo aquilo que as Sagradas Escrituras falavam, no que a lei falava. Então, ele era um judeu, fariseu, ele era instruído e extremamente zeloso pela tradição. Em Filipenses 3, capítulo 6, ele vai dizer assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então ele era um homem totalmente zeloso pela tradição, porém ele perseguia a igreja, ele era perseguidor da igreja. E algo muito importante que nós podemos observar, que lá em Atos capítulo 7, vai dizer que... Aqui, capítulo 7, versículo 58, vai dizer que Saulo estava ligado à morte de Estevão. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 58 de Atos vai dizer assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Paulo. Então aqui a Bíblia vai dizer que ele estava ligado à morte de Estevão, ele perseguia a igreja, ele ia atrás da onde o povo que falava de Cristo estava. Então era um homem de fato que ele cumpria o que a lei falava, mas era um homem perseguidor. E é possível, eu até anotei aqui que é possível ter convicção e ainda assim estar caminhando na direção errada. Às vezes nós temos tanta convicção do que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos é tão certo que a gente caminha para o lado errado. Nós vamos para outra direção. Então o apóstolo Paulo tinha uma convicção, porém a convicção dele estava errada. E nós temos que tomar cuidado para certas coisas não cegar a nossa visão e não olharmos de fato para Cristo. Nosso foco é Cristo, então nós devemos ver o que está ou não agradando o Senhor. Como Jesus agiria em certa situação. Então tudo isso nós devemos olhar. E Saulo acreditava que estava defendendo Deus, quando na verdade estava perseguindo aqueles que pertenciam a Cristo. E mal sabia do que estava fazendo. Ponto 2. O encontro com Jesus interrompeu a antiga história. Todo mundo que tem um encontro com Cristo, a vida não fica a mesma. A vida é transformada, a vida é restaurada. Em Atos, capítulo 9, vai dizer assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Ele queria muito fazer a caça, não tem a caça aos fantasmas, a caça aos que seguiam a Cristo. Ele queria ir nas sinagogas, ele queria saber, então ele queria autorização para entrar em todos os cantos, né? Então aconteceu algo muito importante ao longo desse caminho.
No meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, né? Então, enquanto Paulo estava no caminho para Damasco, ele viu essa luz, né, no caminho, e essa luz fez com que ele caísse sobre a terra e ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso no versículo 4 do capítulo 9 de Atos. E no capítulo 5 vai dizer, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele vai e confronta Saulo. Por que tu está me perseguindo? Por que tu está perseguindo o meu povo? Então Saulo saiu de Jerusalém pensando que iria prender pessoas, pensando que iria resolver uma situação, pensando que estaria fazendo a coisa correta. Ele chegou em Damasco, cego, dependente e completamente confrontado por Jesus. E às vezes Deus precisa interromper a direção que escolhemos para nos apresentar a direção que Ele preparou. Às vezes nós estamos em um caminho que nós estamos convictos que aquele caminho está correto, mas às vezes é necessário Deus romper esse caminho para nos colocar na direção correta. Então ele vai para Damasco com uma intenção e lá acontece tudo o que aconteceu e ele acaba ficando cego. E a gente vê que a cegueira de Saulo fez parte do processo. É como se ele tivesse um chamado e ele estava passando pela escola dos improváveis agora. Ele estava passando pelo processo. Então, Saulo fica 3 dias, gente. 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. Isso a Bíblia vai dizer. E interessante porque aquele homem que parecia tão seguro, tão convicto das coisas que ele falava, tinha tanta certeza do que ele acreditava, agora ele estava sendo conduzido pela mão. Ele estava sendo conduzido por pessoas para poder realizar aquilo que antes ele fazia com as próprias mãos e fazia muito além. Então ele antes liderava homens, agora ele precisava ser conduzido por homens. Antes ele acreditava que enxergava tudo, agora ele estava literalmente cego. A gente precisa entender um ponto focal nessa parte essa história de Saulo, que antes de Deus mudar aquilo que Paulo faria, ele tratou aquilo que Paulo enxergava. Então, antes de Deus te colocar aonde você vai chegar, Ele precisa tratar você por dentro, para que você venha alcançar aonde você precisa chegar. Então, a transformação, gente, sempre vai acontecer por dentro de nós, não por fora, porque às vezes fora nós não estamos enxergando. E Deus vem por dentro, trata para depois você, ser luz no meio, da escuridão. E aí no ponto 4, um ponto muito importante, que vai estar no capítulo 9 também de Atos, versículo 15, é Ananias e a oportunidade de recomeçar. Deus, ele vai mandar Ananias procurar Saulo. Só que Ananias estava com medo, gente, porque quem aqui queria enfrentar Saulo, o perseguidor que matava os crentes, que matava quem adorava Cristo, que medo. Então ele estava com medo e com razão, porque eu não sei se você ou eu iríamos até Saulo. Eu talvez poderia ficar com medo, só se eu realmente ouvisse a voz do Senhor de forma bem clara para me poder ir atrás de Saulo. Então ele conhecia a fama, Ananias conhecia a fama daquele homem. E aí no versículo 15 vai dizer o seguinte... Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem, olha só, gente, o que ele fala para Ananias? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Gente, não tem condição. Como assim? Deus escolhe os improváveis, Deus escolhe aquele que você não acredita. Ananias não queria ir porque tinha medo de Saulo, por razão. E Deus manda, vai lá, porque esse homem bem é um instrumento. Então vai lá, porque esse homem vai falar para reis, ele vai falar para gentios. Eu quero esse homem. Então, nesse momento, Ananias enxergava Saulo como perseguidor, Deus o enxergava como instrumento escolhido. E é isso que Deus está te enxergando. Deus está te enxergando como instrumento escolhido dele. Então você precisa acreditar e crer que o Senhor está transformando a sua história. Você está vivendo a escola dos improváveis. Você está vivendo o processo para chegar aonde Deus quer te colocar. Então, enquanto as pessoas lembravam do que Saulo havia feito, Deus já estava falando do que faria através dele. Então, preste bem atenção nesse ponto que eu vou falar agora para vocês. Deus não ignorou o passado de Saulo, preste atenção, mas também não permitiu que o passado dele tivesse a palavra final. Quantos homens e mulheres improváveis nós estudamos até agora?
quantas pessoas que tinham destinos traçados pelo mundo, destinos horríveis, trajetórias acabadas, mas o Senhor restaurou. Então, Ele vê você no futuro. E às vezes nós não nos enxergamos, mas o Senhor olha. E aí nós temos um recomeço bíblico que envolve totalmente uma mudança, porque Paulo não apenas teve uma experiência emocionante com Deus, ele literalmente mudou. A direção de Paulo mudou, a mensagem de Paulo mudou, as prioridades mudaram, a vida mudou. Atos capítulo 9, versículo 20 vai dizer assim: logo começou a pregar nas sinagogas, preste atenção, que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviram ficaram perplexos e perguntaram: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome, o nome de Jesus, e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Gente, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É isso que Deus faz. Ele usa um homem que estava todo mundo falava assim: como assim? Esse homem, ele não estava indo atrás de quem falava em Cristo? E como agora ele está falando nas sinagogas desse Cristo, que ele é o Filho de Deus? É isso que Deus fala. Um homem que viajava para silenciar, hoje estava pregando sobre Jesus. Quando Jesus transforma alguém, ele não apenas muda o destino, ele muda a direção. Eu quero que você saia dessa meditação de hoje com essa mensagem. Quando Deus quer transformar alguém, quando Ele quer transformar você ou alguém que você conhece, Ele não muda apenas o destino, Ele muda a direção. E vamos acrescentar mais um ponto que é importante que eu anotei, que recomeçar não é fingir que nada aconteceu. Recomeçar é permitir que Deus faça de nós alguém diferente depois do que aconteceu. Porque às vezes a gente fica imaginando que às vezes recomeçar não é fingir que nada aconteceu, que não teve nada. É reconhecer e permitir que Deus faça você diferente. Não esquecer, porque às vezes isso é testemunho vivo de vida. E Paulo usou toda essa história dele, todo esse contexto da vida dele, para mostrar às pessoas o que Deus pode fazer. Então ele se tornou um testemunho vivo para Cristo. Então, pegue a sua história e seja um testemunho de vida, tá? Você é uma raça eleita, sacerdote real. O Senhor te escolheu para um novo tempo nesta terra. E o propósito que Deus tinha para Paulo. Então, Deus deixa claro que Paulo seria usado para levar o nome de Jesus aos gentios, como eu falei para vocês. Ele fala isso para Ananias, aos reis e aos filhos de Jesus. Então, o Senhor fala: Ananias, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não perca tempo não, vai, porque ele é um homem preparado e escolhido por mim. Então Paulo se torna uma das figuras mais importantes da expansão do evangelho no primeiro século. Então ele é até hoje uma voz muito forte, quem se tornou uma voz na igreja primitiva. Então Paulo ele começa a participar de viagens missionárias, ele fez várias viagens missionárias, ele planta igreja, Paulo discipula pessoas, ele enfrenta perseguições, e foram inúmeras perseguições. Então alguém que perseguia se tornou, alguém que era perseguido, e escreve cartas que fazem parte do Novo Testamento. Então um homem que impactou gerações, que impacta até hoje a geração passada e a nossa geração também. Então o apóstolo Paulo até hoje serve como um instrumento para as nossas vidas, serve como alguém que mudou, não só um Paulo que se tornou grande, mas um Paulo que foi transformado, servindo para nós como uma mudança de vida também para a nossa vida. Então, Deus transformou aquilo que antes era instrumento de perseguição em instrumento de proclamação. Para finalizarmos, nós iremos falar sobre erro, culpa e oportunidade. Talvez você pense que já errou demais, que ninguém vai acreditar em você. Como Deus poderia usar alguém como eu? As pessoas nunca vão me enxergar de outra maneira, sempre vão olhar para mim como alguém do passado. Mas quando nós olhamos para Paulo, ele é a resposta para tudo isso. Ele é uma resposta forte. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E toda vez que temos encontro com Jesus, a nossa vida, a nossa rota, a nossa direção é transformada, é mudada. Por isso que diz que Jesus é o caminho, ele é a direção, ele é a verdade
Ele é a vida. Jesus é a resposta que nós precisamos. E não porque os erros não tenham consequências, claro que não. Quando nós erramos, nós temos consequência. E também não porque o nosso passado deixa de existir, ele vai existir também. Mas quando nós olhamos para Deus, a graça dele produz uma nova história para a nossa vida. O encontro com Jesus produz uma nova história. O encontro com Jesus segue um novo caminho, muda a rota, vai para uma nova direção. E Paulo mesmo nunca fingiu que não havia perseguido a igreja. Pelo contrário, em 1 Coríntios ele vai dizer que ele perseguia a igreja. Mas sabe o que fez mudar a vida dele? Foi a graça de Deus. A graça de Deus que fez ele ser outra pessoa. E para nós fecharmos essa manhã maravilhosa, Saulo sai de Jerusalém com cartas para prender cristãos, mas encontrou Jesus no caminho e aquele encontro mudou a sua vida, mudou o seu olhar, mudou sua direção, mudou o seu coração, mudou o seu propósito. Deus quer fazer isso na sua vida, mudar toda a rota dela. Paulo nos ensina que um passado errado não precisa produzir um futuro errado. Se existe arrependimento, existe graça. Se existe mudança, existe recomeço. Talvez alguém conheça a sua história antiga, talvez ainda se lembre de quem você foi, mas Deus não. Deus quer mudar e tornar a sua história como um instrumento nas mãos dele. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha querida irmã.